Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do Método 1000 com a professora Carla Kurz. E hoje o nosso tema de redação está dentro de dois eixos temáticos. Do eixo temático Ciência, Tecnologia e Segurança Pública. Porque hoje eu estou aqui para mesclar um tema de redação com atualidades, porque nós vamos conversar sobre as novas leis para os crimes cibernéticos 2021. Tem lei nova e isso sim pode gerar tema de redação. Afinal de contas, né, quem está atento nas atualidades muito provavelmente também vai mandar muito bem na redação e por isso nós estamos aqui hoje para deixar você dentro dessa bolada que é acertar o tema de redação da sua prova, tá bom? Bom, até poucos anos atrás, o Brasil estava muito atrasado em implementar políticas e estratégias para combater os crimes cibernéticos. Só para você ter uma ideia, de acordo com os dados da Global Security Map, o Brasil aparecia na 33ª colocação em segurança cibernética. Bom, se a gente for pensar sobre isso, a gente já pensa, bom, então se no passado o Brasil tinha uma fama, vamos dizer assim, né? Mundialmente por ser um país de risco cibernético alto, e agora nós temos novas leis, a professora Carla aqui olha e fala assim, um examinador pode estar atento e pode colocar aí uma discussão dentro dos crimes cibernéticos para os nossos queridos alunos. Então, o que a gente vai fazer hoje? Tá? Eu vou mostrar para você um conteúdo para você entender isso, né? Então vou te dar aí todo o argumento, vou apresentar para você as leis, vou explicar o que elas são, né? E no final da nossa aula nós leremos uma redação exemplar sobre esse tema, tá bom? Então fica comigo até o final, não se esqueça de dar um like no nosso vídeo e pode comentar aqui embaixo do vídeo, que é sempre legal saber aí como que você está na sua redação. Tá bom? Bom, então você sabe que o Brasil é famoso por ter um alto grau de insegurança cibernética. Porém, recentemente, o projeto de lei 4.554 de 2020 foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, publicado no Diário Oficial da União, e o PL amplia penas por crimes de furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos, como celulares, computadores e tablets, certo? Então, hoje, né, nós temos ao final da nossa aula justamente um tema que é para falar sobre os desafios do combate aos crimes cibernéticos, né, o que o governo tem feito. Então, para você conseguir desenvolver essa redação, você tem que assistir toda essa aula. Então, continue comigo essa aula e veja aí um exemplo de redação pronta para você melhorar os seus textos, se inspirar e tudo mais, tá? O que mais que nós temos nas atualidades sobre essa temática que pode ser aí um texto motivador, pode ser alguma coisa que vai aparecer para você na sua prova. Nós tivemos recentemente, relativamente recente, né, o vazamento das conversas entre as autoridades envolvidas com a Operação Lava Jato após a invasão de hackers, que trouxe à tona novamente a questão da segurança e da privacidade nesse mundo online. Não foi a primeira vez que autoridades do governo tiveram as suas informações virtuais invadidas, roubadas, espalhadas, e o mesmo acontece com pessoas e empresas particulares diariamente. Então, é algo que atinge a todos os brasileiros, independente se é político, se não é político, se é famoso, se não é famoso, se é rico, se é pobre, enfim, tá? E o risco de crimes na internet são vários, é por isso que a sua banca pode cobrar aí N assuntos dentro desse eixo temático, ciência, tecnologia, mais segurança, porque hoje, nessa aula, você verá justamente que a vertente é muito ampla, né? Dá uma olhadinha aqui, um outro problema com relação ao mundo virtual. A Gazeta do Povo publicou no mês de maio de 2020, alerta aos pais, pedofilia virtual aumenta no Brasil em meio à pandemia. E o Correio Brasiliense também publicou sobre, eles falam, né, que a tecnologia, quando ela é usada para o mal, porque ela pode ser usada para o bem, como agora nós estamos usando. Eu para gravar essa aula para você e você para assistir essa aula, melhorar o seu repertório sociocultural e mandar muito bem na redação, né? Mas tem gente que usa a tecnologia para o mal. Só para você ter uma ideia, dá uma olhadinha aqui, os principais crimes cibernéticos que aconteceram no Brasil em 2018.
Então, a pornografia infantil é o que teve a maior incidência. Na sequência, nós tivemos apologia e incitação a crimes contra a vida. Depois, nós tivemos violência contra as mulheres, né, que no caso a misoginia. Depois, xenofobia, depois racismo, LGBTfobia, neonazismo, maus tratos contra animais, intolerância religiosa e tráfico de pessoas, segundo a SaferNet, tá? Então, atenção, uma estratégia na sua argumentação, na sua redação, é você conceituar o que vem a ser crimes virtuais, ou crimes cibernéticos, ou cybercrimes. Trata-se, né, da mesma coisa, depende aí como que a banca vai querer colocar o nome, tá? Mas uma estratégia para você iniciar a sua redação é explicando o que são esses crimes virtuais. Então, olha só. Os crimes virtuais são atos ilícitos praticados por meios digitais de comunicação e acesso à informação. Eles são ataques ao computador, tanto ao hardware quanto ao software, e os mais comuns são fraudes, estelionato e vazamentos de informações. Então, guarde essas informações para você utilizar na sua redação como uma forma de introduzir o seu texto por meio de um conceito, tá? Também em 2019 foi publicado um relatório de ameaças à segurança na internet. Tinham 157 países analisados. O Brasil foi classificado nessa pesquisa como o quarto país com mais invasões de hackers e crimes virtuais, contabilizando aí 4% dos ataques globais. Professora, eu não vou lembrar desses dados, você não precisa lembrar, você pode simplesmente explicar na sua redação que o Brasil é um dos países que lideram o ranking de insegurança no meio cibernético, né? Ou que lidera o ranking dos países que mais sofrem com ataques cibernéticos. Tem as várias formas aí, você não precisa ficar decorando esses dados. Bom, agora que você já sabe, né, o que vem a ser esses crimes cibernéticos, eu vou passar para você algumas dicas de redação sobre os crimes virtuais. Então, por exemplo, se a sua banca exige com que você faça uma proposta de intervenção na conclusão, né, ou que você, às vezes, não recebe essa proposta de intervenção, mas que você solucione o problema na redação, eu vou falar para você algumas coisas que você pode colocar como uma proposta de intervenção para combater os crimes virtuais no Brasil. Então, você pode colocar o seguinte, ó, a cooperação entre diferentes setores da sociedade com a finalidade de coibir os crimes, então que não venha só do governo. Você pode dizer, né, colocar na proposta sobre o incentivo à propaganda para que as pessoas façam o uso consciente da internet e que saibam que eles mesmos são possíveis, né, são possíveis alvos de crimes virtuais e também, assim, aprenderem como se proteger. E uma outra ideia para você colocar na sua proposta de intervenção na conclusão é referir-se às diferentes esferas do poder para a punição dos criminosos usando caminhos legais e caminhos democráticos. E para essa terceira proposta de intervenção, para você aplicá-la, o legal seria você citar algumas dessas leis novas que surgiram em 2021. Então, nós temos algumas citações possíveis para você. Uma delas são os crimes virtuais e a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Porque o que aconteceu? Com essa crescente onda de crimes cibernéticos no Brasil, a procura por seguros que protejam os dados virtualmente aumentaram muito nos últimos anos, né? Nos últimos tempos, nos últimos meses, na verdade. E a explicação, além do número de delitos, é a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela que foi aprovada em agosto de 2018, né? E em 2020, né? Ela foi aprovada em agosto de 2020 e agora em 2021, em agosto também, vai começar a punir os infratores. Trata-se da Lei 13.709 de 2018, que tem aí o nome de Lei Geral de Proteção de Dados, dispõe sobre os tratamentos de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, pessoa jurídica, enfim, tá? Então, qual que é o objetivo dessa lei? Proteger os direitos fundamentais da liberdade e da privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, presta atenção, porque a Lei Geral de Proteção de Dados é fortíssima para aparecer na sua prova como um texto motivador e você tem que escrever sobre ela. E note, de acordo com as seguradoras do ramo, né, dentro dos dados, enquanto de janeiro a dezembro de 2019 o número de crimes subiu, né, 75.428 para
156.692 em 2020, a quantidade de interessados em seguros subiu cerca de 50% em comparação com os períodos anteriores. Tá? E se você ter que apresentar mais uma vez algumas questões, falando, olha, existe orientações para as pessoas evitarem invasão de hackers, e você quiser citar, porque é sempre bom exemplificar na sua redação. Então, você pode fazer assim, olha, você pode falar para nunca abrir links, baixar ou abrir arquivos enviados de fonte desconhecida, desativar o envio de SMS na configuração do seu dispositivo. Se você possui um iPhone, não faça o jailbreak para contornar as restrições. Sempre instale atualizações de software o mais cedo possível que estejam disponíveis. Desligue o Wi-Fi, Bluetooth e serviços de localização quando não estiver em uso. Criptografe todos os dados confidenciais localizados em seu telefone. Faça backups periódicos dos seus arquivos em um armazenamento físico. E nunca aprove cegamente as solicitações de permissão do aplicativo ao instalar. Tá? Uma outra questão também de atualidades que você pode utilizar na sua prova como exemplificação, como discussão, é a onda recente de roubos de celulares, tá? Que não é para roubar o aparelho em si, mas é para roubar os dados que estão naquele aparelho. Né? Então, até aqui coloca, ó, roubo de celulares acende alerta sobre a proteção de dados. Dá uma olhadinha que a revista Exame publicou aqui no dia 15/7 de 2021, olha, bandidos miram os smartphones não pelos aparelhos, mas pelas senhas. Com a vida cada vez mais digital, bandidos miram smartphones não pelos aparelhos, mas pelas informações, senhas e credenciais que estão lá. Então, lá no dia da sua redação, tome o cuidado de explicar o que vem sendo isso, tudo mais, né? Para você contextualizar. Então, você vai dizer lá, ó, os crescentes casos de roubos de smartphone abrem cada vez mais portas para o golpe conhecido como limpa-contas, onde os criminosos conseguem acessar os dados pessoais e invadir aplicativos e contas bancárias, mesmo com senhas, reconhecimento facial e biometria, burlando até mesmo a complexidade dos sistemas de segurança dos celulares. Né? Então, você pode explicar isso. E aí você, claro que quando você contextualiza, você tem que continuar na sua redação, dentro daquela lógica, aquele pensamento para afirmar o seu argumento. Então, o que você vai falar? Olha, os dados pessoais, por que as pessoas estão muito mais afim, né, os criminosos, muito mais afim dos dados do celular do que do próprio celular? É porque os dados pessoais são os mais valiosos ativos do momento. Então, há casos em que as empresas extraem seus dados sem que você note. E o criminoso que busca o acesso a eles, por meio de roubos de aparelho celular, notebook e tablets, né, vão atrás dessas informações. Então, hoje, ao acessar um aplicativo, ou até mesmo realizar transações bancárias, é possível conseguir fazer infinitas operações simultaneamente. Tá? Então, você pode citar também essa questão. Um novo debate por conta de uma lei nova foi a questão do stalking. Não sei se você acompanhou aí, mas os jornais, né, enfim, as aulas de atualidades falaram muito sobre essa questão do stalking. Né? Nós tivemos aqui, inclusive, aqui na página do Senado, né, onde eles colocaram a lei que criminaliza stalking é sancionada no dia 5/4 de 2021. E nós temos aqui uma necessidade bem importante de falar sobre o stalking e o que ele significa. Então, muita atenção, que o stalking é um termo usado para se referir a um ato de perseguir alguém na internet, que é por meio da invasão de contas nas redes sociais, de ligações e envios de SMS, que o chamado cyberstalking ocorre. O constrangimento e a perseguição também pode aparecer de outras maneiras, em locais públicos, em casa, e, por exemplo, na divulgação de boatos ou importunações que podem ser acusadas por paixão doentia, violência doméstica e ódio à vítima. Então, veja que isso é bastante complexo. Segundo a SaferNet, que é uma organização não governamental aqui no Brasil, que se dedica à defesa dos direitos humanos na internet e que é um excelente órgão para você citar como uma fonte dentro da sua redação, tá? Segundo então, a SaferNet, muitas vezes a pessoa que está sendo vítima do cyberstalking parece ter dificuldade de inicialmente reconhecer esse risco.
Porém, a partir do momento em que esses comportamentos se tornam persistentes e perigosos, é possível identificar um ciclo de violência que começa a ser estabelecido. Então, segundo a SaferNet, em algumas situações, essa violação se inicia de forma sutil, quando o ou a stalker começa a postar coisas em sua linha do tempo, ou até mesmo em outros sites, sempre buscando estabelecer um vínculo de maior proximidade. Algumas vezes ele ou ela adiciona ou entra em contato com amigos, familiares, vizinhos e colegas de trabalho do seu alvo, com o intuito de ter informações sobre tudo o que a pessoa faz. Se você já viveu alguma coisa parecida, saiba que hoje tem uma lei que criminaliza isso. Por quê? Recentemente, o Senado aprovou um projeto que criminaliza o stalking, né? Então, o texto foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 31 de março de 2021. Esse texto altera o Código Penal e prevê uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, tá? Para esse tipo de conduta, tá? Lembrando que antes a prática era enquadrada como uma contravenção penal que previa crime de perturbação de tranquilidade alheia, que era, então, punível com previsão de 15 dias a 2 meses e multa. Ainda de acordo com o projeto aprovado, o crime de perseguição terá pena aumentada em 50% quando for praticado contra criança, adolescente, idoso ou contra mulher por razões de gênero. E em outros países, e isso é legal você citar, exemplificar, como é o caso dos Estados Unidos e a França e o Canadá, essa prática já é prevista por lei. Né? Então, sempre quando você falar em outros países, não fala em outros países e não cite na sua redação. Fala aqui, em outros países, como os Estados Unidos, a França, o Canadá, essa prática já é prevista por lei, ou seja, já é crime lá, tá? Vamos lá também para mais um tanto de conceitos, né? A lei do stalking, que é a lei 14.132, que estabelece como crime a ação da perseguição, além da ameaça à integridade física ou psicológica de uma pessoa, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou invadindo e perturbando a liberdade e privacidade de qualquer forma. Então, isso aí é o stalking. Como eu falei, a pena, né, ela é prevista por lei, né, de 3 anos, até 3 anos, na verdade, em regime fechado também, olha só, né? O vazamento de fotos, vídeos íntimos, perfis falsos em redes sociais, injúrias, difamações, cyberbullying, estão, inclusive, entre os meios mais usados nesse tipo de crime. E presta atenção, esse projeto revoga o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que previa o crime de perturbação da tranquilidade alheia, com prisão de 15 dias a 2 meses e multa. Com a aprovação da proposta, tudo passa a ser enquadrado no crime de stalking. Beleza? Olha lá. Gente, lembra que no começo dessa aula eu falei sobre a questão da pedofilia, né, que aumentou demais? Pois é, a pedofilia virtual é mais uma das fragilidades que se potencializa dentro das famílias nesse período da pandemia, enfim, tá? Então, foram alguns dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos mostraram que aumentaram 30%, tá? Teve um aumento de 30% nos casos de violência doméstica, né? E nesse primeiro ano de pandemia. E apesar de não ter tantos os dados tão compilados no Brasil, porque é muito diferente, as secretarias de segurança pública precisam publicar individualmente, nem todas publicam, né? Mas o fato é que cresceu demais no Brasil. Né? Então, nós temos alguns dados importantes, como esses aqui, olha. Os dados sobre casos de abuso sexual no Brasil assustam. Segundo Cunha, uma pesquisa desenvolvida pelo Laboratório de Estudos da Infância da Universidade de São Paulo, mostrou que 1 a cada 4 meninas e 1 a cada 6 a 10 meninos serão vítimas de alguma modalidade de abuso sexual até completarem 18 anos. Outro estudo da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos apontou que entre 2011 e 2019, o canal Disque 100 recebeu pelo menos 200 mil denúncias. Então, esse é um problema gravíssimo que nós temos aqui no Brasil. E se você tiver que falar sobre isso na sua redação, você vai citar que em 2019, o Brasil formalizou a adesão da Aliança Global We Protect, organizada pela Cúpula Global de Enfrentamento à Exploração Sexual Infantil pela Internet, que também já removeu 13 milhões de imagens inconvenientes da rede. Para combater esse e outros perigos virtuais, o país se uniu ao grupo formado por 90 países e pretende sediar o próximo evento em 2021.
Tá? Então, isso tudo faz essa discussão, essas leis e situações como essa, ó, leis com penas mais duras contra crimes cibernéticos é sancionada. 27/5 de 2021, legislação fica mais rigorosa para furtos e estelionatos na internet, como eu falei no começo da nossa aula, né? Então, o projeto altera o Código Penal e cria um agravante com pena de reclusão de 4 a 8 anos para o crime de furto realizado com o uso desses aparelhos, estejam ou não conectados à internet, seja com violação de senhas, mecanismos de segurança ou com o uso de programas invasores. Então, essas situações, elas, claro que precisam de leis mais severas, né? Então, a lei que estabelece que no crime de invasão de dispositivo informático previsto no Código Penal, essa penalidade passará, então, a ser de reclusão, né, de 1 a 4 anos, multa, aumentando-se a pena de 1/3 a 2/3 se a invasão resultar num prejuízo econômico. Então, nessa circunstância, a pena aplicável era de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, a medida determina também que se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicação eletrônica privada, segredos comerciais ou industriais ou informações sigilosas que são definidas ali pela lei, ou um controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a pena passará a ser de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, até então, a pena em vigor nesse caso era de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Se o crime for praticado contra idoso ou vulnerável, a pena aumenta de 1/3 ao dobro, considerando-se aí o resultado, e se for praticado com uso de servidor da informática e mantido fora do país, o aumento da pena pode ser de 1/3 a 2/3, tá? Lembre-se na sua redação que no crime já existente de invadir aí os aparelhos de informática para obter dados, modificá-los ou destruí-los, esse projeto aumenta a pena de detenção de 3 meses a 1 ano de reclusão. Então, quando eles fizeram isso, né, essa alteração foi justamente para melhorar esse ambiente cibernético que é uma característica de insegurança no país. Tá bom? Gente, agora eu lerei uma redação exemplar para você sobre a questão disso que nós falamos hoje, tá? E vamos lá então. De certo, sabe-se que o surgimento da internet significou uma revolução no modo de vida da população, uma vez que se tornou um mecanismo essencial para a troca de informações e mudou a maneira que os indivíduos se relacionam com o mundo. Então, o que o aluno fez aqui? O que você tem que fazer na introdução, tá? Lembrando que essa redação, tá, gente, foi retirada do blog Imagine, tá, que é um blog que tem aí várias redações exemplares, você pode ir lá buscar, que tem algumas redações sensacionais, tá? Mas vamos lá. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai contextualizar, o que é a primeira ação que você tem que fazer na sua introdução da redação. Depois, você vai ter que criar o quê? A sua tese, né? Então, o que esse aluno fez de tese, ó? Todavia, então ele usou um conectivo, né? Esse espaço virtual também permite que diversas pessoas obtenham proveito e benefícios às custas de outras, já que o número de fraudes, usurpações de identidade e roubo de informações crescem gradativamente. Então, essa foi a tese feita nessa redação. E o terceiro período vai conter o quê? Aquela conclusão dessa redação, né, da problemática. Então, nesse sentido, nota-se que há desafios no combate de crimes cibernéticos devido à legislação ineficaz e os diversos meios de burlar a localização de origem desses delitos. Então, ele já está encaminhando, né, para o próximo período, né, para o próximo parágrafo. E o próximo parágrafo, a gente chega no primeiro parágrafo de desenvolvimento, né, onde ele vai desenvolver o seu primeiro argumento. Então, ele utiliza aqui o conectivo primeiramente, tá? Primeiramente, observa-se que um dos desafios ao combate dessas infrações diz respeito à legislação aplicável aos casos de crime cibernético, posto que a maioria das leis existentes são ineficazes e possuem interpretações ambíguas. Exemplificamente, a lei conhecida como Lei Carolina Dickmann, de 30 de novembro de 2012, foi de fato um avanço, pois tornou crime a invasão dos aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares, porém não solucionou os problemas legislativos associados aos crimes virtuais. Então, vamos lá. A primeira parte desse parágrafo, o aluno fez o tópico frasal.
tá? Então, a ideia que ele vai assumir. Depois, ele tem que fazer o quê? Ele tem que comprovar o tópico frasal. Como que ele comprova? Exemplificando. Aqui o aluno usou a Lei Caroline Dickmann. Você, na sua redação, você vai fazer o quê? Você pode utilizar uma dessas leis que eu mostrei para você aqui na nossa aula. E aí ele termina, ele faz a conclusão do seu parágrafo, né? Falando aqui, ó, porém não solucionou, né? Visto que esses têm crescido cada vez mais, dado que, segundo o jornal Estado de Minas, as ocorrências no Brasil cresceram aproximadamente 110%. Tá? Então, esse foi o primeiro desenvolvimento. Depois ele vai para o segundo desenvolvimento para desenvolver o segundo argumento. Então, nós temos aqui, ademais, observe-se que apesar de ser possível o rastreamento do endereço de IP, pelo qual pode-se determinar a localização do criminoso e, consequentemente, a sua identificação, há diversos obstáculos para a utilização dessa técnica, em razão das diversas formas de burlá-la, como, por exemplo, a utilização de redes abertas e servidores proxies que possuem os seus próprios endereços de IP. Nesse contexto, na série Ctrl+Z, no qual um hacker expõe os segredos dos estudantes para a escola inteira, percebe que diversas redes não são devidamente seguras e, dessa maneira, o acesso a dados confidenciais se torna cada vez mais fácil. Né? E aí termina fazendo uma proposta de intervenção, né, na sua conclusão. Portanto, de acordo com os argumentos acima, é necessário propor medidas de reversão desse cenário. Assim, cabe ao Poder Legislativo, Poder do Estado, ao qual é atribuída a função legislativa, a intensificação da punição aos agentes criminosos cibernéticos por meio de leis penais realmente efetivas, para que haja maior amenização desses delitos. Outro sim, que é outro conectivo, é necessário que a Associação Brasileira da Internet crie, por meio de parcerias com a iniciativa privada, um painel digital no qual todos os usuários devem realizar um cadastro de informação a fim de controlar o acesso à rede. Com efeito, o combate aos crimes cibernéticos será eficaz e não precisará enfrentar tantos obstáculos. Beleza? Então aqui nós temos uma redação exemplar e chegou o momento de você fazer a sua redação exemplar. Então pega as informações de repertório sociocultural que você teve ao longo da nossa aula, escreva a sua redação, você tem até uma redação para se inspirar aqui, e mande para alguém corrigir, que é muito importante essa etapa no seu processo de aprendizado também, certo? Um grande beijo para você e até a próxima aula!